Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, a resposta é este Governo de desgraça nacional. A resposta é este caminho de exploração de quem trabalha. A resposta é esta lei e muitas outras medidas gravosas deste Governo PSD, CDS-PP foi dada ontem com a grandiosa greve geral, uma jornada de luta de tremendo sucesso em que trabalhadores de norte a sul do país disseram não a esta política, não a este caminho, não a este Governo que afunda e destrói o nosso país. A presente proposta de lei, que visa criar vários fundos para o pagamento de uma parte das compensações em caso de despedimento de um trabalhador, é um embuste inserido num processo mais vasto de ataque aos direitos dos trabalhadores, facilitação e embaraçamento dos despedimentos, de agravamento da exploração para concentrar cada vez mais riqueza em meia dúzia de grandes grupos económicos à custa da miséria e da exploração de quem trabalha. Ao contrário do que sistematicamente tentam fazer crer, agravar a exploração, facilitar os despedimentos ou torná-los mais baratos não resolve nenhum dos problemas do nosso país. Antes, pelo contrário, agrava e acelera o processo de destruição do tecido produtivo e da nossa economia. Também não passa de um embuste e uma descarada mentira dizer que é com este tipo de iniciativa que se está a modernizar o mercado de trabalho. Com este caminho, o Governo PSD, CDS, PP está a recuar no tempo, ao tempo de trabalho sem direitos, está a recuar ao tempo de uma gritante exploração, está a recuar ao tempo em que os salários não chegavam para matar a fome de quem trabalha. Com a presente proposta de lei, não passamos a ter crescimento, competitividade e emprego. Vamos ter, sim, mais recessão, destruição e desemprego. Exatamente. Com a presente proposta de lei, são criados dois fundos e um mecanismo equivalente, que visam, e passo a citar, garantir o pagamento parcial das compensações devidas aos trabalhadores por motivo de cessação de contrato de trabalho. Contudo, a análise deste diploma não pode deixar de ser feita sem referir que este Governo, por via da alteração ao Código de Trabalho, facilitou ainda mais os despedimentos, com a alteração às regras do despedimento por inadaptação e por extinção do posto de trabalho, e que, por via de sucessivas alterações à legislação, o Governo reduziu, em muitos casos, em 70% a 80%, o valor pago a título de indemnização nos casos de despedimento. Hoje mesmo vamos discutir mais uma redução no valor pago a título de indemnização. Assim, o Governo, depois de facilitar os despedimentos e reduzir o valor das indemnizações para um valor praticamente residual, vem agora dizer que este mecanismo visa garantir o pagamento de uma parte da indemnização que é devida. Na verdade, é assumido que os ditos fundos visam apenas garantir o pagamento até metade do valor da indemnização. O resultado é este. O Governo facilita os despedimentos, torna o valor das indemnizações praticamente residual e depois cria um fundo para garantir apenas o pagamento de metade deste valor. Mais importa referir que esta proposta de lei permite que o dinheiro destes fundos sejam aplicados em valores mobiliários, dívida de curto prazo ou outros ativos de natureza monetária, isto é, aplicações especulativas. Por sua vez, o chamado mecanismo equivalente, alternativo aos fundos, não tem os seus contornos jurídicos bem definidos, deixando nas mãos das companhias de seguros e da banca a sua definição. Tais opções comportam sérios riscos para os interesses dos trabalhadores e visam privilegiar a especulação e os negócios privados da banca e da companhias de seguros à custa das indemnizações devidas aos trabalhadores despedidos. Também decorre desta proposta de lei que estes fundos apenas se aplicam aos novos contratos de trabalho, pelo que não há nenhuma garantia que as entidades patronais não façam refletir os custos destes fundos nos salários dos trabalhadores, ficando desta forma os trabalhadores a pagar o seu próprio despedimento. Por outro lado, as entregas e contribuições que são devidas por parte das entidades patronais são manifestamente insuficientes para os encargos que este fundo se propõe a assegurar, o que, aliado a alguma promiscuidade com os fundos próprios da Segurança Social, suscita sérias preocupações quanto ao uso de dinheiros da Segurança Social ou de uma outra qualquer fonte ou entidade pública para pagar as indemnizações que os patrões deviam pagar aos trabalhadores despedidos. Exatamente. Aliás, deixo até a título de interrogação, vários parceiros sociais afirmaram na Comissão, nas audições prévias, que há um acordo com o Governo relativamente a medidas para mitigar os custos destes fundos por parte das entidades patronais, isto é, o Estado vai indiretamente pagar as contribuições que os patrões vão pagar para este fundo. Por fim, é inaceitável que estes fundos possam vir a ser geridos por entidades privadas, o que, dada a natureza predatória e especulativa do sistema financeiro, ameaça os próprios fundos e o uso destes para fins privados. Isto é, o lucro à custa das indemnizações devidas aos trabalhadores. Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, para o PCP o objetivo deste conjunto de medidas é claro: facilitar e tornar mais baratos os despedimentos, numa altura em que já temos 1.500.000 trabalhadores desempregados,
numa altura em que o Governo ataca os rendimentos de trabalho e, consequentemente, a procura interna registra níveis historicamente baixos, numa altura em que a recessão afunda a nossa economia, estas medidas são um descarado e inaceitável convite ao despedimento, ao encerramento de empresas, isto é tudo que o nosso país não precisa. Exatamente. A greve geral de ontem, a resposta dada pelos trabalhadores, as consequências das opções políticas da Troika nacional e estrangeira tornam claro que este Governo não pode continuar e impõe-se, o mais rapidamente possível, a derrota deste Governo e desta política, seja ela conduzida pelo PS, PSD ou CDS-PP.